Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos comentando sobre a lição de número 4 das lições publicadas pela CPAD. Estamos estudando sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo. Na aula passada, nós comentamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Você pode assistir às aulas anteriores aqui na nossa página no YouTube e também se inscrevendo, que assim que nós comentamos uma das lições, o YouTube ele vai te notificar e você também pode deixar o seu joinha, porque o YouTube, o canal vai entender que essa mensagem, ela foi algo que trouxe uma curiosidade, trouxe algo interessante para você. Logo, ele vai também notificar outras pessoas. Então, na lição de hoje, o nosso texto que nós vamos comentar aqui da Palavra de Deus está relacionado com a primeira carta que Paulo escreve à igreja aos Coríntios, capítulo de número 12, é onde nós encontramos o ensino a respeito dos dons espirituais, a atualidade dos dons, e nós vamos ver que os dons espirituais é uma necessidade da igreja, para que a igreja possa cumprir a sua missão como corpo de estar edificando o que? Um aos outros em uma só fé, um só amor, para que possamos verdadeiramente cumprir as ordenâncias, os ensinos que Jesus deixou para a sua igreja. E Paulo, quando ele começa capítulo 12 a escrever, ele diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, quando Paulo ele relata aqui a respeito dos dons, não são talentos naturais, aptidões que a pessoa ela possui. Essa palavra dons espirituais no original, ela é charis e está relacionado com a habilitação do favor e da graça de Deus sobre o cristão. Então, dons são habilitações da graça de Deus concedida aos homens, e espirituais é pneumática, e está relacionada com manifestações do Espírito Santo. Então nós vamos ver, são presentes, são dádivas do Espírito aos cristãos para a edificação da igreja. Então nós podemos definir que dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para que o crente venha realizar um serviço para Deus, executando que os seus propósitos na sua vida e na vida da igreja. Então são ferramentas, equipamentos que Deus disponibiliza a todos os cristãos para que possamos edificar uns aos outros
para revelar o quê? Aqui a nossa identidade, de que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, Paulo, ele traz uma exortação a respeito disso, dizendo para os irmãos, né, que eles não sejam o que ignorantes a respeito da manifestação dos dons espirituais. Já no capítulo 1, lá no versículo 7, quando Paulo ele começa a escrever essa carta, ele diz para a igreja que nenhum dom vos falta. Então era uma igreja que tinha vários dons espirituais. Paulo vai relatar mais para frente esses dons, só que eles eram ignorantes a respeito do uso, a respeito da aplicação desses dons e acabavam, vamos dizer assim, estarem andando já na carne, não no espírito, aonde eles haviam sido que ali alcançado pela manifestação de Deus, mas estavam sendo ignorantes a sua aplicabilidade, o seu uso desses presentes que Deus estava dando que ali a igreja para que a igreja fosse edificada. E qual era o problema que estava ocorrendo ali na igreja que estava em Corinto? Então a igreja ela tinha vários problemas, tinha várias dificuldades, haviam falsos conceitos sobre sabedoria, havia o que? Facções, partidarismo, havia litígio entre irmãos querendo levar um ou outro ao tribunal, havia a falta de amor dentro da comunidade, nas relações fraternais, na principal culto, na principal festa, que era a Santa Ceia, nós vamos ver que havia essa questão ali, né, desse fruto do Espírito de ser manifestado na vida desses irmãos. Então, eles não estavam utilizando esses dons que Deus havia disponibilizado ali de uma maneira correta, da qual havia desordem dentro da igreja, aonde Paulo precisa exortar para que eles verdadeiramente usassem, meus irmãos, essas ferramentas no benefício um dos outros, para que a igreja fosse edificada como um corpo, da qual Cristo é a cabeça. Então, esses dons, eles estão disponíveis a todos aqueles que desejam serem presenteados, capacitados por essas manifestações do Espírito. Então, nós temos que aprender que o dom, né, esse presente, a gente usa, as pessoas aprendem errado. Ele é concedido, mas ninguém é proprietário dele, não. Então, são manifestações que o Espírito Santo opera na vida do cristão, para que o cristão venha ajudar ao outro, através da utilização desses dons na vida da igreja. Versículo 2: vós bem sabeis que eram gentis. Então Paulo faz uma alusão ao passado deles, que antes eles eram adoradores de ídolos, andavam segundo o rudimento desse mundo, mas eles foram alcançados por Deus e alcançados pelo seu Espírito. Agora eles tinham que uma só fé, um só amor, tinha essa mesma confissão, servindo ao mesmo Deus. Porém, nós vamos ver que havia o que? Essas questões problemáticas dentro da igreja, que a única maneira de resolver esses conflitos era verdadeiramente os cristãos eles utilizarem
o que esses dons espirituais que foi para aquela época e hoje continua também sendo, meus irmãos, esses dons necessários para que a igreja possa ser edificada dentro da vontade de Deus, manifestando ali o seu amor, manifestando ali a graça, a misericórdia, ali para com todos aqueles que são discípulos de Jesus. Vamos continuar. O nosso autor aqui, ele vai lá na frente, depois ele volta para trás, mas vamos comentar a lição dentro do texto, da qual ele comenta, o item 2, ele vai lá para o versículo de número 8, versículo de número 11, mas o versículo 4 ao 6 ele deixa para o final, mas vamos comentar aqui, dentro da sequência do que está escrito. Então, Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que há diversidade de dons, dos charis, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade o que? De ministério, diaconia, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, energamation. Então, os dons espirituais revelam o quê? Uma unidade dentro da diversidade. Nós temos que entender que há os dons de Cristo, há os dons de Deus, há os dons do Espírito. Então, nós vamos encontrar ali os dons do Pai relacionado lá em Romanos, capítulo de número 12, depois os dons de Cristo, que são os dons ministeriais, que está relacionado lá na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, e nós temos os dons do Espírito, que está relacionado aqui, vai do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo vai comentar a respeito dos dons espirituais. Então nós vamos ver que há o que? Uma diversidade de dons lá em Romanos, ali em Efésios, e nós vamos ver aqui em Corinto. Embora há essa diversidade de dons, onde Paulo está dizendo, né? Mas é o Espírito que opera o quê? Em todos. Há diversidade nos ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade na operação, mas é Deus que opera tudo em todos. Então nós vamos ver, meus irmãos, que embora há diversidade nos dons espirituais, mas é o Espírito Santo que opera e manifesta em todos aqueles que seguem a Cristo e que buscam o quê? Essas ferramentas, esses equipamentos para que possam ser um instrumento de Deus na edificação ali de um para com os outros. Então nós vamos ver que o dom ele é para ajudar o que um ao outro. No caso, para que o outro seja edificado. É o que nós aprendemos. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele reparte o dom como ele quer a cada um. Então nós temos que buscar a Deus os dons, só que o Espírito Santo é que vai manifestar os dons para o que for útil. Então nós temos que pedir, temos que buscar. Deus conhece o que é as nossas limitações, Deus conhece a nossa fragilidade e também os trabalhos que cada um de nós desenvolvemos dentro da sua obra, dentro do seu reino, o trabalho que nós desenvolvemos na parte do evangelismo, no testemunho. Então, esses dons vão equipar o cristão para que venha realizar os propósitos de Deus e possa alcançar vidas e edificar um aos outros. Versículo de número 8 ao versículo de número 10,
nós vamos ver que Paulo ele traz uma lista desses dons espirituais. Então, o que Paulo está trazendo aqui não é uma lista que só existe 9. O que Paulo está usando aqui, o que me parece é que esses dons eram manifestados dentro ali dessa comunidade, ali em Corinto. Então eram dons que eles já haviam presenciado, alguns já haviam, vamos dizer assim, sido capacitado com esses dons, porque Paulo não vai explicar cada um desses dons, sabedoria, conhecimento, discernimento do Espírito, fé, dom de curas, de maravilhas, ali, dom de línguas, variedade de línguas, profecias. Paulo ele não se preocupa em trazer uma definição, mas ele mostra que esses dons, eles eram dons que eram ali já alcançado por esses cristãos, mas que eles não estavam aproveitando, não estavam desenvolvendo esses dons espirituais ali na edificação da igreja. Então, Paulo, ele não, vamos dizer assim, diz que é somente 9, mas ele está dizendo que esses dons são alguns dons que são encontrados ali na igreja, porque ali em Romanos nós vamos ver que há outra variedade desses dons que são manifestados ali, e nós também vamos encontrar também os dons ministeriais. É bom nós entendermos que os dons espirituais aqui do Espírito, eles são disponíveis a todos aqueles que o almejam, que buscam. Os dons ministeriais, eles são dons específicos. Então, os dons espirituais é para edificação da igreja. Os dons ministeriais é para a direção da igreja. A direção. Então, são os ministeriais é somente para alguns, mas os dons espirituais é para todos os cristãos, todos aqueles que buscam a Deus, que servem ao Senhor. Então, a manifestação do poder de Deus, meus irmãos, ela se torna real através quando o crente ele descobre e ele desenvolve e ele usa essas concessões dadas pelo Espírito Santo na edificação da igreja. Então, no versículo de número 11, diz que é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, há muitos dons, nós não somos dono desses dons. Esses dons pertencem ao Espírito Santo, mas ele capacita o quê? Os fiéis na utilização desses dons para que a igreja seja edificada em Cristo aqui na terra. Então, durante a permanência da igreja aqui na terra, durante a sua peregrinação, nós vamos ver que esses dons, eles continuarão disponíveis à igreja para que ela cumpra o que? A sua missão. Então, deixa Deus te usar, busca os dons para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para edificação de vidas, para edificação daqueles que estão fracos na fé, que estão precisando de ajuda. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz. E se Deus assim permitir, domingo nós estaremos ali na igreja sede, estudando esta lição. Fique na paz.